Meus irmãos, a graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui para ministrar para vocês, ao seu coração, mais uma lição de célula. Que bom, nós estamos aí na quarta lição e o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus, está sempre sendo glorificado para o louvor do nome dele. Amém? Pessoal, vamos lá? Vamos começar aqui a nossa lição de célula. Nós estamos aqui no tema Deus Soberano, a nossa lição, a lição de número 4, e o nosso tema é esse aqui, ó, Deus é o nosso pastor. A data, 17/11/2020, a data da nossa célula, e o texto base é Salmos 23, verso de número 1 até o verso de número 4, ok? Então o texto diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Então, esse é o texto bíblico, o texto base para a nossa lição. Vamos lá? Vamos fazer a leitura aqui da introdução. Veja o que eu escrevi aqui. Eu escrevi assim, ó. Na nossa lição de hoje, iremos nos curvar diante de um texto que, sem sombra de dúvida, é um dos mais conhecidos do mundo. O Salmo 23 não é uma oração de queixas de misérias com o propósito de se obter alívio, mas sim um salmo de gratidão, onde o objetivo do salmista é claro: evidenciar Deus como o nosso pastor. Então, depois de lido essa introdução, nós vamos então para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é esta aqui. Ao lermos esse salmo, Davi vai chamar o Senhor de meu pastor. Estaria Davi correto ao chamar Deus assim? Existe outro texto bíblico que evidencia o Senhor desta forma? Pessoal, essa primeira pergunta é uma pergunta que está relacionado ao texto que lemos. Vocês podem perceber que o texto que lemos, o tema principal ali é evidenciar Deus como o nosso pastor. E a minha pergunta é essa aqui, peraí, quando Davi chama Deus de pastor, ele está fazendo algo correto? Ele está chamando, ele está evidenciando Deus dessa forma? Ele está correto em dizer isso? Né? Existe outros textos na Bíblia que nos dá respaldo a fazer isso também, isso que Davi fez? Ok? Então essa é a pergunta que vocês vão fazer para o pessoal. Pessoal, Davi está certo em chamar Deus de pastor? Todo mundo vai falar assim, sim. Aí vocês perguntam assim, pessoal, qual é o outro texto bíblico que evidencia Deus como pastor? Ou que mostra Deus como pastor? Vocês conhecem algum outro versículo? Algum outro texto bíblico? Aí o pessoal vai responder, outros vão falar, outros não. Aí você vai vir com a resposta. Você vai responder. Mas antes de responder, você vai falar assim, ó. Antes de responder, gostaria de destacar a ousadia do salmista ao chamar Deus de meu. Olha a ousadia dele aí. Chamou Deus de meu. Essa palavra revela o quê? Revela intimidade, revela afinidade. O salmista está revelando que ele tem afinidade com Deus. Além disso, além de chamar Deus de meu, ele chama Deus de pastor, meu pastor. Né? Esse título era muito usado para os governantes e principalmente aos deuses pagãos. Olha, veja bem, esse título pastor era muito utilizado para os governantes e para os deuses pagãos. Né? No mundo antigo, quando se falava de pastor, muitas vezes esses pastores eram aqueles pastores literais, aqueles que tomavam conta dos seus gados, das ovelhas, certo? Mas também era referido aos governantes, fosse rei, fosse governante, fosse imperador, ou fosse um deus pagão, muitas vezes eles eram direcionados, esses líderes espirituais e humanos, como pastores. Portanto, olha, continue lendo.
Portanto, quando Davi chama Deus de meu pastor, ele está dizendo que ele tem um guia, um Deus que dirige os seus passos, um Deus que cuida dele. Né? Já que os deuses eram evidenciados como pastores deles, o que Davi está dizendo assim? Olha, gente, vocês têm os seus pastores, vocês têm os seus guias, mas o meu guia, o meu pastor, não é igual o de vocês. O meu guia, o meu pastor, aquele que me direciona, é diferente dos seus. É diferente. Ele é meu, ele é exclusivo. Ele não é de qualquer um, ele não é qualquer um. Ele é o meu Deus. Conseguiu perceber aí essa ousadia do salmista, do rei Davi, em chamar Deus de meu? É o seu Senhor. Amém? Então vamos para a resposta. A pergunta foi: existe algum texto na Bíblia que revela Deus como pastor? Sim. Vamos então aqui, ó. Veja esses textos. Todos eles mostram Deus como pastor de nossas almas. Ali você vai pedir o pessoal para abrir, né? Fulano, abre Ezequiel 34, 23. Ciclano, abre João 10, 11. Ciclano, abre Apocalipse 7, 17. Tetrano, abre 1 Pedro 5, 4. Cada um vai abrir um texto. E todos estes textos, eles estão evidenciando Deus como nosso pastor. Veja aí. Ezequiel 34, 23, está escrito assim: suscitarei para elas um só pastor, elas ovelhas, viu? Quando aqui elas ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, ele as apacentará. O meu servo Davi, lembre que isso é uma profecia. Neste caso aqui, Davi é a representação do próprio Cristo, tá bom? Vou até aqui tá bom, vou deixar esse destaque aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Só um momento. Jesus, né? Acho que fica bom aqui. Opa. Só para ficar bem certinho aqui, certo? Suscitarei para elas um só pastor, elas ovelhas, lembrando, vou colocar até aqui também entre ovelhas. Aqui, suscitarei para elas, as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, que é Jesus, é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Então, veja bem que esse texto aqui está evidenciando, então, o nosso Deus, no caso, Jesus Cristo, como bom pastor, ou como pastor. Isso aqui, vocês podem ver que é de forma indireta, né? Eu vou até mudar aqui alguma para ficar mais fácil para vocês, apesar que eu já até mandei a lição, né? Então nem precisava eu ficar fazendo essas coisas aqui não, mas é só para ficar bom aqui para vocês, ficar mais organizadinho aqui para vocês, ó. Isso. Ok. Então, veja que isso aqui é do mundo espiritual, é de forma indireta, está revelando Jesus Cristo como pastor. Só que nós temos esse texto aqui de João, que ele está revelando de forma direta, né? Não é indireta como Ezequiel, mas direta. Porque o próprio Cristo está falando aqui, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, é de forma direta, tá bom? Outro detalhe interessante aqui, forma direta, eu sou o bom pastor, forma direta. Outra coisa interessante aqui de Apocalipse 7, 17, diz assim, ó, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Quem é que apacenta? É o pastor, né? Aí que está o interessante desse texto, é porque ele vai utilizar aqui, ó, um pedacinho lá do Salmo 23, apacentará e os guiarás para a fonte de água tranquila. Se você pegar o Salmo 23, vai assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me às fontes de águas tranquilas, né? Então aqui o texto está falando que o cordeiro apacentará no meio do trono e os guiará para a fonte de água viva. No Salmo 23 é fonte de águas tranquilas. Aqui é fonte de águas vivas, né?
Ele vai apacentar. Mas o detalhe aqui é que no capítulo 7, 17 de Apocalipse, quem apacenta não é o pastor, mas é o cordeiro, né? É o próprio cordeiro. Neste caso aqui, você tem que entender o seguinte: por que Jesus é colocado aqui como cordeiro? Porque ele é o bom pastor e ele se tornou homem, ele se tornou cordeiro igual a nós. Conseguiram entender? Então é por isso que aqui está cordeiro. Se você coloca aqui, ó, pois o pastor que se encontra no trono os apacentará e os guiará às fontes de água vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então veja que é um jogo de palavras aqui, né? Um jogo de palavras, mas que está se referindo a Jesus Cristo como o pastor das nossas vidas. E outro texto que fala de Jesus como nosso pastor é 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis inaccessível coroa de glória. Né? Aqui Pedro chama Jesus de o Supremo Pastor. O pastor que está acima de todos, ou o maior de todos, certo? Então, basicamente, esses textos aqui nos comprovam aquilo que Davi falou. Né? Davi falou assim, ó, o Senhor é meu pastor. Eu posso chamar Deus de meu pastor? Posso. Olha um monte de textos revelando Jesus Cristo como pastor. Ok? Vamos lá para a segunda pergunta? Segunda pergunta é essa aqui, ó. Quando o salmista chama Deus de pastor, fica evidente que nós somos as suas ovelhas. A pergunta é: quais as características das ovelhas que nós também possuímos? Já que Davi está chamando Deus de pastor, ou Jesus de pastor, nós somos as ovelhas. O que nós temos que é parecido com as ovelhas? O que nós temos que é parecido? Quais as características das ovelhas que nós, seres humanos, os homens, possuímos, né? Que possa ser semelhante à das ovelhas? A resposta é essa aqui. Ó. As ovelhas no mundo antigo possuíam uma posição de grande relevância. Elas sempre apareciam em momentos de suma importância, né? De suma importância. Momentos de suma importância. Está errado aqui, ó, de suma importância, certo? Tais como sacrifício, adivinhações, comércio, alimentação, confecção de roupa e tenda, enfim. As ovelhas eram usadas em quase tudo, mas as ovelhas em si tinham característica muito diferente dos demais animais. Veja bem, o que eu estou querendo falar aqui? Talvez vocês não conseguirem entender. É o seguinte: eu quero mostrar para os irmãos que as ovelhas elas eram muito importantes no mundo antigo, muito importante. Elas estavam presentes em quase tudo na vida do ser humano. Estava presente na alimentação, porque eles faziam a criação de ovelhas para comer e se alimentar, né? Matar e se alimentar. Eles tiravam da morte da ovelha a pele. Além disso, eles usavam as ovelhas para sacrifício, eles usavam as ovelhas para adivinhações, sabia disso? Os deuses, os sacerdotes pagãos, eles pegavam ovelha, ofereciam essas ovelhas aos seus deuses, perguntando aos seus deuses, algumas fazendo perguntas, indagações sobre a vida, e então eles matavam a ovelha, pegavam os seus rins e examinava os seus rins. Eles olhavam para os seus rins e ficavam examinando os rins para ver se as respostas de Deus estavam lá. Né? Que interessante, né? Então veja que usavam as ovelhas também para o comércio, né? Eles vendiam, faziam o comércio. Ou seja, eles utilizavam as ovelhas em quase tudo. Elas eram muito importantes, muito importante. Mas, porém, quando você olha para a ovelha, quando você olha para a característica da ovelha, vocês vão perceber que ela é um animal muito, mas muito diferente do restante dos outros animais. Ela é bem diferente. Repara para você ver. Eu destaquei aqui 3 pontos que, inclusive, eu coloquei aqui, vou até grifar aqui mais uma vez, que foi um trecho que eu tirei de uma pregação do pastor Martim Lutero, né, do reformador Martim Lutero.
E ele fala assim, ó, ele fala 3 coisas sobre a ovelha. Ele diz assim: é um pobre animalzinho fraco e simples, que não pode se alimentar sozinho, não encontra o caminho certo, nem se protege contra qualquer tipo de perigo ou sofrimento. 2. A ovelha é medrosa, acanhada e tem a tendência de se perder. Quando se desvia um pouco e se acha e se afasta do seu pastor, não consegue encontrar seu caminho de volta. Na verdade, vai para mais longe ainda. Terceiro, quando possa encontrar outros pastores e ovelhas, isso não ajuda nela nada, pois ela não conhece a voz dos pastores estranhos e, por isso, foge deles e se afastam até ser capturada pelos lobos ou morrer de alguma outra maneira. Vocês conseguiram perceber como que a ovelhinha ela é diferente dos demais animais? A maioria dos outros animais, eles conseguem sobreviver sozinhos. A ovelha não, né? Então, qual a característica da ovelha? Primeiro, a ovelha é fraca, a ovelha é medrosa e, principalmente, a ovelha é totalmente dependente do pastor. Totalmente dependente do pastor. Sem o pastor, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, o que que as ovelhas têm que são semelhantes a nós, que parecem nós? Veja bem, eu disse que as ovelhas são fracas. E o homem é fraco? Sim, o homem é fraco. Por que que o homem é fraco? Porque ele não possui forças nenhuma. Nenhuma. O homem não tem condições nenhuma de salvar sozinho ou nem mesmo se defender. O homem não tem essa condição. O homem não tem essa capacidade. O homem não tem essa força de burlar a morte, de burlar o inferno. O homem não consegue jamais retirar o seu próprio corpo da escravidão do pecado. O homem não tem condições jamais de se autodeclarar justo, de autodeclarar salvo. Não tem. Por quê? Porque é fraco, é pecador, é escravo. Conseguiram entender? Então o homem não é forte. É igual às ovelhinhas. É igual às ovelhinhas. São fracos. Nós somos fracos. Segunda característica da ovelha: a ovelha é medrosa. E os homens são medrosos, pastor? São medrosos, sim. Eu vou te provar. Olha aqui, ó, o que eu escrevi. O homem tenta se mostrar corajoso. Mas quando as tormentas chegam, o que eles fazem? Eles correm em direção a algum ponto seguro ou algum porto seguro. Eles podem ir para as drogas, para a fama, para a bebida, para a religião, para o alter ego, para o seu próprio mundo. Não sei. Eles sempre vão atrás de alguém para se recorrer. Sempre correm, né? Sempre estão à procura aí de um porto seguro. Né? E sabe por que eles fazem isso? Porque são medrosos. Eles não em si mesmo não há ousadia, em si mesmo não há força, em si mesmo não há convicção. O homem está perdido, gente. O homem é uma ovelhinha medrosa, fraca, jogada no meio de uma floresta, né, fechada. É terrível. Está à mercê dos animais, à mercê do lobo, à mercê do leão, à mercê do diabo, à mercê dos inimigos, à mercê dos ladrões. O homem é medroso, o homem é fraco. E, por fim, uma característica da ovelha é que ela é totalmente dependente do pastor. Assim também é o homem. O homem também é dependente. O homem precisa de Deus para tudo. Para tudo. Por que que existe tanta depressão no mundo hoje? Por que que o homem está cada vez mais deprimente? Estão mergulhando nas telas virtuais. Por quê? Porque estão deprimidos, estão deprimidos. Aquilo que é real, o que é real, pastor? Família é real, irmãos. Trabalhar é real, conquistar as coisas pelo suor, tudo conquistar as coisas no seu determinado tempo. O homem quer burlar isso. O homem não quer ter mais família.
né? O homem quer ter uma aventura amorosa. O homem, ele não quer viver as coisas reais, eles querem as coisas logo. Eles não querem trabalhar, não querem se esforçar. Eles querem que as coisas aconteçam no estalar de dedos. Conseguiram entender? Então, hoje, o homem, ele está mergulhado em depressão, mergulhado em angústia. Por quê? Porque as coisas reais da vida deles estão sendo tomadas e, acima de tudo, Deus é o único capaz de preencher o vazio no coração da alma do homem. Aquele vazio que o homem sente lá no coração é o tamanho de Deus, é do tamanho de Deus, é a falta de Deus. Então o mundo ele está cada vez mais mergulhado em depressões, em angústia, em estresse, em maldade, porque estão longe de Deus, estão longe da luz. E o homem precisa de Jesus Cristo. O homem precisa de Deus. O homem precisa do pastor. A ovelha precisa do pastor, o homem precisa de Cristo. Amém? Então, respondido aí a nossa pergunta. Qual foi a nossa pergunta? A nossa pergunta foi: qual a característica as ovelhas têm que também nós que também possuímos? As ovelhas são fracas, nós somos fracos. As ovelhas são medrosas, nós somos medrosos. A ovelha é dependente do pastor, nós somos dependentes de Cristo. Ok? Segunda pergunta, vamos agora para a terceira e última pergunta. Se a ovelha é tão fraca e dependente assim, o que se deve fazer? Se nós somos semelhante à ovelha, o que é que nós também devemos fazer? Olha aí, que pergunta interessante, né? Eu acabei de dizer para vocês que as ovelhas são fracas, medrosas e dependentes, que o homem é fraco, medroso e dependente. Meu Deus do céu, o que eu devo fazer? A resposta é simples. Olha a resposta aqui. Simples. Ficar mais próximo possível do pastor e estar sempre atento à sua voz. Basta fazer isso. Basta simplesmente você ficar próximo do pastor, ficar próximo de Deus e ficar o quê? Atento ao ouvinte, né? Pronto, disponível, disposto, aberto os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Que coisa linda, né? Quanto mais próximo do pastor eu estiver, mais protegido e abençoado eu serei ou estarei. Ok? Olha o que eu escrevi aqui. Ó. Estar próximo ou estar sob os cuidados do Senhor é a melhor posição que alguém pode querer. Veja no Salmo 23 quais são as dádivas que recebemos quando estamos nesta posição. Qual é a dádiva? Primeira dádiva, no verso 3. O que ele diz no verso 3? Ele diz assim, ó, refrigera-me a alma. Então, estar próximo ou perto do bom pastor, que é Cristo, isso faz o quê? Isso traz refrigério à minha alma. Né? Olha o que eu escrevi aqui. Ó. Davi está dizendo que a sua alma está refrigerada, vitalizada. Por quê? Porque o pastor sempre lhe conduzia em pastos verdejantes. Escrevi duas vezes, né? Conduzir em pastos verdejantes e águas tranquilas. Ou seja, Deus sempre está preocupado em nos levar por caminhos por quais nossa alma estará sempre segura. É por isso que a minha alma está sempre refrigerada. É por isso que a minha alma está sempre vitalizada. Por quê? Porque Deus está conduzindo os meus passos. E Ele sempre me conduz para pastos verdejantes. Ele sempre me conduz para as águas tranquilas. É verdade que de vez em quando Ele me faz passear pelo vale da sombra da morte. Não é verdade? E isso acontece. Mas essa é a segunda dádiva que nós recebemos aqui, ó. No verso 4, ele diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que Davi está dizendo aqui? Davi está nos revelando que mesmo que estejamos ao lado do Senhor, pode acontecer que por algum motivo a gente ande por um vale de sombra e de morte. Mas se isso acontecer, Deus nunca ia nos abandonar, ou Deus nunca irá nos abandonar. Faltou um R. Nos abandonar. E que mesmo dentro desse vale, o seu cajado e o seu bordão
nos consolarão. Olha que coisa mais linda que nós estamos lendo aqui no texto. O texto está revelando que Deus é o nosso pastor e que se nós estivermos perto dele, se nós estivermos junto a ele, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos sempre seguros. Ele sempre vai conduzir a nossa alma. Ele sempre vai revitalizar as nossas forças. E quando passarmos por algum vale de sombra e de morte, ele sempre estará com o seu cajado. Ele sempre estará com o seu bordão. Ele sempre estará à disposição para nos conduzir, nos consolar, nos abençoar. Se possível for, se você se ferir no meio da caminhada, Isaías capítulo 40 vai dizer que ele recolherá o cordeirinho em seu próprio braço. Conseguiram ver aí? Então, estar próximo de Deus é o melhor lugar, a melhor posição que você pode encontrar, querer ou estar. Amém? Amém? Glórias a Deus. Então, se eu sou uma ovelhinha pequenina, fraquinha, medrosa, dependente do pastor, o que eu tenho que fazer? Ficar próximo do pastor. E ficar próximo do bom pastor é ter alma refrigerada, é ser conduzida pelos passos verdejantes, é andar por águas tranquilas. E quando as tormentas chegarem, ele sempre estará conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos lá? Vamos para a parte final? A aplicação. Eu tenho duas aplicações para vocês. Primeira aplicação. A figura da ovelha, aqui apresentada de forma indireta, revela muito bem a nossa real natureza. Somos, sim, essa ovelha indefesa e medrosa, e nunca devemos esquecer tal posição. Nunca podemos esquecer que nós somos esta ovelhinha medrosa, pequenina. Nós somos essa ovelhinha medrosa, dependente de Deus. Dependente. Nós não podemos esquecer isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu coloquei aqui, ó. Quando nós entendemos essa posição, olha aqui, ó. Primeiro, nós podemos entender quando outras pessoas erram conosco. Peraí, eu não sou uma ovelhinha medrosa? Eu não sou uma ovelhinha fraca, pecadora? Eu não sou? Então, meu irmão, quando alguém pecar contra você, quando alguém fazer alguma coisa contra você, eu não estou dizendo que você não tem que se importar. Eu não estou falando que você não tem que, não estou nem aí, viver a vida de qualquer forma. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que muitas vezes você tem que respirar e lembrar que o irmão do seu lado é uma ovelhinha pequena, fraca, pecadora, e que, da mesma maneira que ela errou com você, você também pode errar com ela. Ou quem sabe, você pode fazer coisas piores do que ela fez com você. Conseguiram entender? Então, quando você lembra que você é pecador, que você é essa ovelha falha, fraca, isso te dá mais paciência, né, com as outras pessoas, quando as outras pessoas pisam no seu carro. Amém? É só uma questão de respirar, é só uma questão de entender, é só uma questão de compreender melhor o que a Bíblia Sagrada nos revela. Outra coisa, quando você tem entendimento da sua posição, que você é uma ovelhinha fraca, pequena, olha o que eu coloquei aqui, ó. Não agimos como superior que nada, pois se todos nós somos ovelhinhas iguais às outras, né? Para que eu vou ficar maltratando os fracos e os novos na fé? Que isso, gente? O cara que pecou, que caiu, aquela pessoa que é nova convertida, elas são ovelhas pequeninas, fracas e medrosas, iguais a vocês, iguais a nós. Eu não tenho que me achar superior ou melhor. Talvez você tenha mais experiência, talvez seja mais maduro, mas essa experiência, essa maturidade não é nada se você tem essa experiência, essa maturidade e pisa sobre o outro. Conseguiram entender? Nunca faça isso. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. A única diferença que nós temos um dos outros é responsabilidade. A minha responsabilidade é maior do que a sua, porque eu sou o pastor da igreja.
A única coisa. Conseguiram entender? A única coisa é a responsabilidade que é maior. As outras são todas iguais. Nós somos iguais, somos pecadores, somos fracos, somos pecaminosos. Mas Deus é melhor, Deus é bom. E outra coisa, quando você entende a sua posição, nós vivemos sempre na dependência de Deus. Meu irmão, o que você quer fazer no mundo? O que você quer fazer nesse mundo que está cheio de lobos, cheio de leões, cheio de perigo? Você é uma ovelhinha medrosa, fraca, não consegue achar o próprio caminho. Você está querendo andar com as suas próprias pernas. Que isso, meu querido? Isso é loucura. É loucura viver assim. É uma insanidade. Uma pessoa nas faculdades mentais completas ou com a sua faculdade mental boa ou uma boa faculdade mental, ela nunca viveria assim. Principalmente você que foi iluminado pelo Espírito de Deus. Amém? Não viva como se Deus não existe. Deus não exista, porque é isso que a gente faz. Quando as coisas estão bom, quando as coisas estão maravilhosas, quando as coisas estão repletas de felicidade, de prazeres, de gorduras, sabe o que a gente faz? A gente esquece do Senhor, a gente esquece de Deus. Não é assim que temos que viver. Por quê? Porque somos uma ovelhinha medrosa, fraca, pecaminosa, dependente do Senhor. Eu preciso de Deus para tudo e é assim que eu quero viver para sempre. Amém? E o último, a última aplicação, a última aplicação é essa aqui, ó. Por mais que somos fracos e medrosos, podemos muito bem viver nessa terra tranquilamente. Podemos viver neste mundo com muita alegria e segurança. Sabe por quê? Pois o Deus a quem servimos é o nosso pastor. Nós não temos um pastor fraco. Meu Deus, misericórdia, já pensou se eu fosse o seu pastor supremo? Imagina, irmãos, vocês estariam perdidos, porque eu sou pecador, bipolar, eu sou variante, eu sou fraco, mas não sou eu o pastor de vocês, é Deus. E é por causa disso que eu posso viver uma vida tranquila na terra. Por que não viver uma vida tranquila na terra? Pastor, mas a vida é cheia de luta, de prova, mas por que não se tranquilizar no meio das lutas e das provas? Dá para fazer, irmão. Quando você entender que Deus é o seu pastor, Deus é quem conduz a sua alma, Deus é quem conduz a sua vida. Ele é o nosso Senhor. E por isso podemos dormir tranquilos. Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso dá um ânimo na gente, né? Dá um up. Deus é o Senhor da nossa alma. Glórias a Deus. Queridos, eu deixei aqui algumas referências bibliográficas que eu utilizei, né? Só para vocês verem aí que todo estudo que eu faço das células, eu não faço da minha própria cabeça, a gente faz uma pesquisa, né? Eu utilizei aqui a Bíblia Revista Almeida Atualizada, eu utilizei aqui um dicionário bíblico Lex-Ram, eu utilizei aqui um livro da editora Cultura Cristã. É um livro onde vários teólogos vão falando sobre os salmos, né? Aqui do Salmo 1 até o 72. Eu usei um comentário bíblico de João Calvino. Utilizei também um comentário bíblico de Arman. Esse aqui é sensacional, sensacional, da editora Cultura Cristã. Né? Então tá aqui algumas referências só para vocês terem ideia aqui do que foi utilizado nesta lição. Ok, pessoal? Queridões, no caso queridas e querido, né? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Foi muito bom estar esse momento aqui com vocês. Vocês sabem aí da minha garganta. Eu comecei devagarzinho, mas eu fui esquentando e deu tudo certo, né? Mas Deus é fiel. Fique com Deus, um forte abraço, que o Espírito de Deus use vocês com poder e graça nessa célula, em nome de Jesus. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima.